Senhores, sabe quando você deixa alguma coisa no freezer da geladeira da sua casa? As geladeiras mais modernas hoje em dia elas não fazem isso, mas no passado as geladeiras formavam uma crosta de gelo, uma camada de gelo ao redor daquilo que estava no freezer. E aí você muitas vezes deixava algo ali e por muito tempo, depois de um tempo você ia olhar o freezer e você dizia assim, mas o que é que tem aqui? O que foi que eu coloquei nesse freezer? E aí não dá para saber porque existe essa camada de gelo envolvendo ali aquela peça. Então você não sabe se é um frango, você não sabe se é uma carne, você não sabe se é um peixe. Então é preciso tirar isso do freezer, é preciso fazer o processo de descongelamento para que você depois de um tempo olhe ali e fale assim, é um peixe, é uma carne ou é um frango. Na terapia, o que ocorre é isso. Qual é a questão da terapia? É que o problema da terapia é a não percepção dos problemas. Então, nós não sabemos quando o paciente quando ele chega na terapia, nós sabemos que há alguma coisa nesse freezer, tem algo ali congelado, mas nós não sabemos qual conteúdo é esse, nós não temos acesso a isso. Nós temos acesso a manifestações do problema. Então, o paciente chega pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um processo mais compulsivo, pode ser alguma questão fóbica, alguma questão obsessiva. Ele está manifestando ali, trazendo para nós manifestações do problema, mas nós não sabemos qual é o problema, porque o problema está lá no freezer, ele está congelado, tem uma camada de gelo em volta, então nós não sabemos o que aquilo é. Então, são sentimentos congelados, são traumas, são palavras amordaçadas que nós precisamos tirar essa mordaça para que essas palavras venham à tona, para que a gente pouco a pouco vá colocando a palavra aonde ela falta, dando a palavra aonde ela falta. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu recebi uma paciente, comecei a fazer as primeiras entrevistas e ela me trouxe nessas primeiras entrevistas que a queixa era de uma depressão. Há 6 meses eu estou deprimida. Então ela traz essa depressão de 6 meses, conforme ela vai fazendo o relato da vida dela, ela vai dizendo para mim um pouco como foi a sua história de vida. Eu digo para ela que essa depressão não é uma depressão circunstancial, que essa depressão não é uma depressão superficial, que essa depressão é uma depressão mais endógena, né? A senhora tem uma depressão que é mais profunda, que é mais antiga. E a hora que eu digo isso para ela, ela reconhece isso, ela começa a perceber, então essa falta de ação que eu tinha, essa falta de realização que eu tinha, essa falta de desejos. Então, tudo isso que eu vivi na minha história já era a presença de uma depressão que ninguém percebeu e que ela própria também não tinha percebido. Então, isso já começa a fazer sentido. E a hora que ela começa a trazer a sua mãe, ela vai dizendo que de uma série de problemas que a mãe tinha, algumas doenças, e que a mãe era mais parada e que essa ação estava mais na mão do pai. Então, olha que interessante o que eu digo para ela. Eu digo que a mãe dela era mais depressiva, que a mãe era depressiva. Então, isso vai impressionando a paciente. Então, ela começa a encaixar peças que ela nunca tinha encaixado
Então, o que nós vamos percebendo? Nós começamos esse processo de descongelamento e nós vamos percebendo o que há nesse freezer. Então, essa depressão não é uma depressão passageira, ela não é circunstancial, ela é uma depressão mais profunda, ela é mais endógena. Essa mãe foi uma mãe depressiva e ela viveu um impacto profundo dessa mãe depressiva. Quando uma mãe é mais depressiva, o afeto não está disponível da maneira que deveria estar na direção dos filhos. Então ela sofreu muito esse impacto dessa mãe depressiva e ela também vive esse processo de identificação com essa mãe, se colocando e se posicionando na vida, dando continuidade a essa mesma atitude que a mãe teve no passado. Então olha que interessante, essas peças desse quebra-cabeça nós começamos a encaixar. Ah, André, então já foi possível você e essa paciente então já enxergarem o que está nesse freezer congelado? Não, esse foi o início do processo de descongelamento. Ao longo do aprofundamento da terapia, esse processo de descongelamento ele vai ter continuidade, novas revelações vão surgindo e nós vamos podendo, e a gente vai colocando a palavra aonde a palavra falta. Nós vamos tirando essa mordaça onde há essa palavra amordaçada. E esse trauma, esse conteúdo traumático que está no freezer, nós vamos tirando ele do freezer e fazendo esse processo de descongelamento. Então, esse é um trabalho incrível, esse é um trabalho de uma riqueza profunda e nós vamos fazendo isso sempre na relação com o paciente. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso do paciente para fazer isso, por isso que esse é um processo que exige vínculo, e aí a importância do terapeuta ser ético, ser sincero, buscar sempre a verdade, buscar sempre a consciência, e é isso que vai fazendo com que a confiança do paciente no seu analista cada vez seja maior, para que ele então finalize, concretize esse processo de descongelamento e perceba, enfim, qual conteúdo está nesse freezer. É um trabalho de um valor imenso e esse é o caminho que nós temos que caminhar. Era isso, senhores. Até o próximo vídeo.